Eu hablo, sim. Vamos compartilhar coisas. Bueno, queria também saludar meus irmãos e irmãs dominicos aqui presentes. Depois quero falar com vocês. Nosotros em Europa não lhe gusta de falar de utopia, apesar de ser uma palavra que vem de aí. E Galeano dizia que a utopia é como horizonte. Miramos o horizonte e quanto mais caminhamos hacia ele, mais ele se aparta. Pero para que serve a utopia? Para nos fazer caminhar, sempre. Então, há que incluir na educação esse senso, esse sentimento forte de utopia. E há que perguntar duas coisas: para que serve a educação? Em geral, hoje, para formar mano de obra qualificada para o mercado capitalista. E que passa? Em las faculdades de medicina já não se habla de ética. E muitos médicos são como mercenários que, por encima do dolor da gente, querem ganhar muita plata. E assim passa também com outras profissões. Cada vez menos se habla de ética em las escolas, em las universidades. Então, temos que reflexionar. O maior atentado terrorista da história da humanidade, que não ha sido o desplome das Torres Gemelas de Nova York, ao contrário de que querem convencer-nos, ha sido as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. E este atentado ha sido perpetrado por físicos, químicos, engenheiros, gente formada na universidade, gente que tinha doutorado, pós-doutorado, e temos que perguntar que tipo de educação é esta que resulta em formar monstros que cada vez mais ajudam a profundizar o sistema de dominação e de desigualdade em este mundo. Por isso, sempre há que subrayar que a escola, toda a escola, desde a primária até a universidade, tem que ter um projeto político-pedagógico. Um projeto político-pedagógico é quando vêm, por exemplo, os padres a matricular um muchacho na escola primária. Há que deixar claro para esta família: tu hijo é bem-vindo, pero é importante que tu sepa que esta escola tem um projeto político-pedagógico. E se você não está de acordo, busca outra escola. Assim como as escolas católicas deveriam, porque não lo hacen, dizer claro: se tu família católica, tu hijo tem que participar de 2, 3 retiros espirituais por ano. Tem que ter aula de introdução, o que é os evangelhos, a Bíblia. Isso não me interessa, então busca outra escola. Agora outros vão vir interessados. A escola, utilizando uma figura geométrica, é um quadrado dentro de um círculo. É uma comunidade que tem 4 ângulos: os alunos, os professores, os funcionários, muitas vezes olvidados, e as famílias dessa gente. E há que lograr uma integração em essa gente. Um dos maiores impactos que eu tive quando estava em um ginásio, em la ciência média, foi que organizamos um grêmio, criamos um periódico que se mimeografava aí, e nossa primeira entrevista
foi com um funcionário que cuidava de limpar os banhos. E nossa surpresa é que este homem era analfabeto. Funcionário de uma escola católica que tinha gente de classe capas média para arriba. E como é possível você ter uma escola e ter um funcionário analfabeto? E o próprio diretor disse que não sabia. Como não sabia? Porque é um tonto. O mínimo que tem que saber é um pouco da vida de cada gente que está aí. Pero o círculo é a comunidade onde esta escola está inserida. Ou seja, uma escola em Santiago del Estero é muito distinta de uma escola em la capital federal. Esta escola tem que se perguntar que comunidades há por aqui. Há uma comunidade indígena, há uma comunidade campesina, há uma comunidade sem terra. E que tem a ver a escola com isto? Por quê? Porque, tradicionalmente, a escola se apartou da sociedade. Por isso, as universidades são chamadas de campus. O campo é como um monastério. Por isso, as universidades têm uma capacidade tremenda de produzir todo tipo de tese, todo tipo que não serve a quase nadie. A quase nadie. Impressionante. Esse é o volume da inutilidade. Tratam de todo, pero nadie se entera de que a universidade ha tratado desses temas. ¿Por quê? Porque se transformaram em monastérios medievales, em que está aí o nome da Rosa de Humberto Eco, em que os monges, agora os catedráticos, os professores, se apropriam do saber e têm seu onanismo intelectual com este saber, pero que a gente não tem que chegar a este saber. É como em Brasil a direita muito incomodada, porque em o governo de Lula e em o governo primeiro de Dilma, os pobres podiam meter-se em um avião. Uma senhora, uma madame, se puso brava, porque foi a viajar de São Paulo a Orlando, em Estados Unidos, e o porteiro de seu edifício estava aí com a família. E como um porteiro de meu edifício pode estar em um mesmo voo que eu? Não é possível. Então, a escola tem que ter claro, é uma unidade política com P grande. Não há neutralidade. Não há de nenhuma forma neutralidade. Em tudo há política. Podemos não saber onde está metida a política. A qualidade do desayuno que tivemos esta manhã depende da política do país em que vivimos. A qualidade das vacações, lo mesmo. O transporte que utilizamos, a saúde que temos, a maneira de cuidar da saúde, tudo depende da política. Tudo não é política, pero a política está em todo. Um bom exemplo é que o ano tem 12 meses. Curiosamente, o último mês do ano se chama dezembro, que corresponde ao numeral 10. E antes, novembro, que corresponde ao numeral 9. E por aí vai. Em o primeiro semestre são nomes de planetas, da mitologia. Mas como o último mês do ano se chama dezembro, se são 12 meses? Porque o imperador Júlio César ha decidido que tenderia que haver um mês com seu nome. Ele chamou os astrônomos e disse:
cree um mês com meu nome. O ano tinha 10 meses. E criaram o mês de julho, em homenagem a Júlio César. Morreu e vino Augusto. Bueno, chamou os astrônomos. Eu não posso estar por detrás de Julio. Ustedes tratem de criar um mês com meu nome. Bueno, trataram de criar um mês de agosto, em homenagem a Augusto. Pero havia um problema. Aí foram os astrônomos, com muito temor, informaram ao imperador que havia um problema. Há uma alternância, 31-30, 31-30 em los dias de los meses. E o mês de agosto, já que julho tem 31, tenderia que ter 30. E Augusto disse, ustedes encontrem uma solução ou é o hilo de la espada. E eles han encontrado uma solução, por isso, julho e agosto, os 2 meses subsequentes, têm 31 dias. Quitaram um dia de fevereiro. E pronto, aí está a coisa. Em tudo há política, podemos não saber. Bueno. E termino falando de o grande fator deseducativo, que é a mídia, os meios de comunicação em um sistema capitalista. Claro que os meios em si são muito buenos. O problema é a maneira como são manipulados. A televisão, a primeira emissão televisiva da história, ha sido em Nova York, em los anos 30. Ao dia seguinte, o New York Times hizo um editorial dizendo: este aparato está condenado ao fracasso. Nós outros, americanos, estamos acostumbrados à rádio. E a rádio se pode escutar em o banho, manejando o coche, cozinhando, caminhando, e pensar que vamos abandonar todas nossas atividades para estar parado delante desta carrita, nunca vai passar. Estamos riendo. Por que estamos riendo? Porque todos sabemos que a televisão, como agora a internet, que é uma televisão sofisticada, ha descoberto o segredo da hipnose coletiva. E como ha sido isto? A televisão, ao início, emitia cultura. O que é cultura? É tudo isso que enriquece nosso espírito e nossa consciência. E uma pessoa não se enoja de cultura. Tu podes escutar uma canção de Mercedes Sosa 1000 vezes, ou uma sinfonia de Mozart, ou ler uma novela de Cervantes, o Dom Quixote, várias vezes, porque cultura sempre nos traz riqueza. Os artefatos culturais são polissêmicos. Cada vez que escutamos uma música, leemos uma novela, apreciamos uma pintura, as coisas são distintas, nos enriquece. Pero a emissão de la cultura não cria hipnose coletiva. E vino um sobrinho de Freud que se havia passado a viver nos Estados Unidos, e era um psicólogo também, pero esse é o homem que salvou, que inventou a publicidade de massa, e disse: a televisão serve para criar consumistas. Por isso, quem paga as emissões de la TV aberta são as empresas que fazem publicidade, e não nós outros que estamos mirando a carrita.
Então, a televisão vai estar condenada ao fracasso se emite solamente cultura. Tem que emitir prioritariamente entretenimento. O que é entretenimento? É o que toca os 5 sentidos, sendo que 2 são reais, a visão e a audição. Os outros 3 são virtuais. Pero o sanduíche de McDonald's é tão bem hecho que tu siente o olor e o gosto. Então, a televisão não existe para criar cidadania, existe para criar consumistas. O mesmo passa hoje com a internet. Não significa que nós outros vamos cerrar a televisão e a internet, não. Significa que nós outros, em la educação, temos que desenvolver uma pedagogia de visão crítica. Assim como em las escolas havia interpretação de texto literário, há que fazer uma educação crítica de la visão. Por quê? Vou dar um exemplo. Tu toma um muchacho aí de 13, 14 anos. Quantas horas você ha passado aí em la internet? Vamos ser muito modestos. Passei 2 horas. Seja em um smartphone, seja em sua computadora. 2 horas. Agora toma uma hoja branca, um polígrafo. Escreve as 10 coisas importantes que tu ha aprendido aí em 2 horas de internet. Tu vai ver a dificuldade que este muchacho vai ter para poner 5 coisas. Hago uma analogia. Cada de nós outros, ao venir para cá esta manhã, miramos centenares de peças publicitárias em la calle. E se pido a ti, escreva 5 peças publicitárias que tu ha visto esta manhã em las calles de Santiago del Estero. Estou seguro que tu vai ter dificuldade. Por quê? Porque este muchacho que passou 2 horas em la internet não estava navegando, estava naufragando. Naufragando. Porque sua mente não ha sido educada para a consciência de seu objetivo investigatório. Porque se tu vai investigar a história da Revolução Cubana ou a história do cristianismo primitivo, aí tu não vai olvidar. Isso tem um objetivo. Pero estar aí mirando as coisas aleatoriamente é o mesmo que nós outros esta manhã ao venir para cá. Miramos centenares de peças publicitárias. Em um bus, em uma tienda comercial, em uma praça havia um cartel, pero não recordamos de nada. Então, há que pensar a educação como formação de cidadãos e cidadãs, e não como formação de consumistas. E cidadãos e cidadãs que sejam protagonistas políticos, que tenham ética, que tenham um projeto histórico. Por la tarde vou desenvolver mais este ponto de projeto histórico. E passamos a outro tema. Bueno, vamos a tratar de